Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui, e a aulinha de hoje é sobre sistemas de equações do primeiro grau. Eu vou focar nessa aula nos sistemas com duas equações e duas incógnitas, que são os sistemas mais comuns em todo o ensino médio, em todo o ensino fundamental, é o que mais aparece. Nós temos estudos específicos de sistemas, principalmente no segundo ano do ensino médio, mas eu vou focar nesse daqui que é mais geral e pega uma gama muito maior de alunos. Então vamos lá. Muito bem. Sistemas do primeiro grau. O que é um sistema do primeiro grau? Um sistema do primeiro grau é uma associação de duas ou mais equações do primeiro grau com duas ou mais incógnitas. No caso aqui desse vídeo, eu vou focar no sistema com duas equações e duas incógnitas. E aí, como exemplo aqui, eu tenho uma x mais 2y igual a menos 3 e 3x menos y igual a menos 25 meios. Essa nós vamos resolver. E essa daqui também, 2x mais 3y igual a 26 e 3x mais 2y igual a 19. Resolver um sistema é achar uma solução que sirva para as duas equações ao mesmo tempo. Vou falar uma coisa aqui que talvez não faça muito sentido para os alunos muito jovens, né? Os alunos de 7º ano. Mas a partir do 8º, 9º ano já dá para entender o que eu vou falar agora. Uma equação, uma única equação com duas incógnitas, isso dá uma infinidade de soluções. É só você escolher adequadamente dois valores, um para x e um para y, que case na solução da equação, tá? Por exemplo, aqui, ó, coloquei o GeoGebra. E no GeoGebra, eu já tenho ele, já está prontinho aqui para mostrar o que eu quero. Então, ó, eu tenho aqui a primeira equação, está aqui, ó, pode estar pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Ó, o 2x mais 3y igual a 26. É a primeira linha do sisteminha que está lá no exemplo. Já já eu vou voltar nele. Eu tenho aqui infinitas soluções. E essas infinitas soluções é essa combinação aqui, ó, de pares ordenados. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ponto B, então o que está acontecendo? Esse ponto B tem 7,1 e 3,9. Isso é uma solução da equação, tá? Dessa equação 2x mais 3y igual a 26. E aqui, ó, eu vou descendo e eu vou encontrando valores, tá? Aqui os valores estão quebradinhos, mas, ó, por exemplo, esse aqui, ó, 13,0. O que significa isso? O 13, ele é o valor do x e o 0 é o valor do y. Se você substituir x igual a 13 e y igual a 0 nessa equação, vai dar a solução. 2x mais 3y igual a 26, 2 vezes 13, 26, mais 3 vezes 0 é 0, 26 é igual a 26. É uma solução. E aí, quando eu acrescento a outra equação, que no caso aqui, ó, 3x mais 2y igual a 19, é uma outra equação que isoladamente tem infinitas soluções também. E aí a solução do sistema é esse cruzamento aqui, é onde elas se encontram, que é uma solução comum, é uma solução para as duas equações ao mesmo tempo. Então isso é uma representação geométrica da solução de um sistema, né? E também individualmente de cada uma das duas equações. Então, resolver um sistema é achar uma solução que sirva para as duas equações ao mesmo tempo. E aí, para a galera mais avançada, nós temos também uma discussão das soluções, né? Na verdade, nós podemos ter três possibilidades. Sistemas com uma única solução, sistemas com nenhuma solução e sistemas também com infinitas soluções. Se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários, que aí a gente joga isso para um assunto para um outro vídeo. Então vamos lá. A estratégia para resolver um sistema é eliminar as incógnitas. Lembrando que as incógnitas são as letrinhas, geralmente x e y, né? Por meio de manipulações das equações. Essas manipulações podem ser feitas de várias maneiras, tá? Aí, uma das maneiras de manipularmos as equações recebe o nome de método da substituição. E como fica esse método aqui? É essa receitinha de bolo, tá? Escolher uma incógnita em uma das equações, depois isolar essa incógnita escolhida
usando o teorema do passa para lá. Se você não conhece o teorema do passa para lá, dá uma olhadinha aqui no card, no meu vídeo sobre equações, tá? E aí lá eu falo desse teorema do passa para lá. Substituir a expressão obtida na outra equação, resolver a equação, que agora só tem uma incógnita, e encontrar a incógnita que falta usando a incógnita encontrada. Não se assuste com esse volume de procedimentos, porque é assim mesmo. É uma receitinha de bolo. Quando você lê, você se assusta, é muita coisa, não vou dar conta. À medida que você vai praticando, você vai interiorizando esses procedimentos e você faz rapidinho numa boa, que não é difícil. E o outro método, o método da adição, você tem os seguintes passos. Você escolhe a incógnita, que será o alvo da eliminação, multiplica as equações por números convenientes. Como assim números convenientes? A ideia é encontrar coeficientes simétricos, ok? Essa é a ideia da estratégia para multiplicar. Somar as equações, a incógnita vai sumir. Por isso que esse método tem o nome de adição, método da adição, porque eu vou somar, eu vou adicionar as equações. Resolver a equação, que agora só vai ter uma incógnita, e encontrar a incógnita que falta usando a incógnita encontrada. Então você pode ver que o finalzinho do procedimento é igual para as duas. Existe um outro método também que é muito comum de vermos em livros, que é o método da comparação. Eu particularmente não gosto muito desse método, porque eu acho esse método como se fosse um método da substituição dobrado. Você usa duas vezes o método da substituição. Aí fica uma coisa repetitiva e eu acho que é mais prático fazer pela substituição mesmo. Esse primeiro sistema eu vou resolver primeiramente pelo método da substituição. Eu coloquei aqui a receitinha de bolo e vamos que vamos. Primeiro eu vou escolher uma das incógnitas. Bom, a escolha da incógnita é muito importante, tá? Você vai escolher, aparentemente, a incógnita que é mais fácil. Então eu olho aqui, ó, x, tá simplesinho, só tem a letra purinha, 2y, 3x e menos y. O y também só tem a letra purinha, mas tem um sinal de menos aqui. Então, aparentemente, a letra mais fácil aqui é esse x, tá? Então eu vou escolher esse x na primeira equação. E agora eu vou isolar esse x. Como? Teorema do passa para lá. Eu vou pegar aqui o x, eu vou deixar ele quietinho no primeiro membro da equação, e aí o que eu tenho junto com o x, que no caso é o mais 2y, esse mais 2y, eu vou passar ele para lá. Então eu vou ficar com menos 3, que já está ali, e menos 2y, porque mudou de lado, mudou o sinal. Isso daqui é como se fosse uma formulazinha, e essa formulazinha eu vou usar para substituir na expressão obtida na outra equação. Então aqui, ó, eu tenho 3x menos y igual a menos 25 meios. Eu vou pegar aqui o número 3, e aí ao invés de escrever esse x, eu vou escrever essa formulazinha daqui. Lembrando sempre de fazer essa substituição entre parênteses, beleza? Aqui menos y igual menos 25 meios, beleza? E aí agora nós vamos resolver. Isso aqui agora é uma equação simples, ó, resolver a equação, que agora só tem uma incógnita, agora só tem y aqui. Cuidado para não confundir o x e y, hein? Geralmente as equações que nós resolvemos é só com x. Essa equação inicialmente aqui está pegando com y. E aí você pode sair escrevendo, de repente você está escrevendo x. Cuidado com isso. Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, tem uma distributiva, então vamos que vamos. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. 3 vezes menos 2y vai dar menos 6y. Menos y igual menos 25 meios, beleza? Aqui tem duas letras y, eu vou fazer essa continha. Menos 6y menos y vai dar menos 7y, igual menos 25 meios. E agora, de um jeitinho rápido, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar essa equação inteira por 2. Por quê? Por causa desse sobre 2 aqui. Esse vezes 2 vai anular esse sobre 2. Então eu vou ficar com menos 18, vou ficar com menos 14y, e aí eu vou ficar com menos 25 sobre 2 vezes 2, aqui vai rolar um tchá-tchazinho, ó. Tchá-tchá, tchá-tchá. Vai ficar só menos 25, tá? E aí vamos que vamos. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. É o teorema do passa para lá. Então menos 14y fica quietinho aqui, e aí o menos 18 vai para lá. Então eu vou ficar com menos 25
menos 18 vai para lá, mais 18, menos 14y igual a menos 25 mais 18, sinais diferentes, subtrai e deixo o sinal do maior, que no caso é menos 7. Então agora eu tenho menos 14y igual menos 7. Aqui ó, a letra está negativa, vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, troco o sinal de todo mundo. Então ficou 14y igual a 7. Então o y vai ser igual a 7 sobre 14. Se eu puder simplificar, simplifica. E dá para simplificar por 7. Em cima e embaixo por 7. Então eu vou ter aqui, ó, 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. Então y é igual a meio. Acabou aqui? Não, ainda falta encontrar o x. O ruim do sistema é que a gente sempre tem que lembrar que falta sempre alguma coisa. Achei o y, mas eu preciso achar o x. Então, como eu vou achar o x? Eu volto na equação que eu obtive aqui para a substituição. Isso funciona como se fosse uma formulazinha. E aí eu vou substituir o y nessa equação, ficando com x igual menos 3 menos 2 vezes meio. Então, x vai ser igual a menos 3 menos... Bom, 2 vezes meio, ó, vai dar 1. É 1 vezes 1. Então, menos 3. 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 menos 1. X é igual a menos 4. Então, a solução desse sisteminha vai ser o par ordenado menos 4 e meio. Par, porque são 2. Ordenado que tem uma ordem. Nessa escrita, eu sempre vou colocar em ordem alfabética. O primeiro valor é o x obtido e o segundo valor é o y. A solução da equação é x e y de menos 4 e meio. Quando eu substituo em qualquer uma das duas equações originais, o menos 4 e o meio, menos 4 no lugar do x e meio no lugar do y, eu vou obter os numerozinhos que estão depois do igual. Você, como exercício, pode tentar fazer isso, beleza? Agora, o método da adição. Para resolver o método da adição, o passo a passo está ali. E aí, vamos que vamos. Já tenho aqui uma outra equação. É essa equação que eu coloquei naquele exemplo lá do GeoGebra. E aí, vamos lá. Eu vou escolher uma das incógnitas. Olhando aqui, esse sistema está muito parecido, né? O 2, o x e o y estão com os mesmos coeficientes. Quando eu falo coeficiente, é o númerozinho que está multiplicando a letra, tá? E aí, qual é o objetivo? Você vai escolher uma das letras. No caso aqui, eu vou escolher o y, tá? Eu gosto de escolher para eliminar o y. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por números convenientes. Que números convenientes são esses? Eu quero encontrar coeficientes simétricos. O que são coeficientes simétricos? Coeficiente é um número. O que são números simétricos? São números iguais, têm o mesmo valor absoluto, né? Mas com sinais diferentes. Então você olha, são números iguais, mas com sinais diferentes. E para descobrir simétricos rapidamente, facilmente, é só você trocar os coeficientes de lugar. Então veja bem, eu tenho aqui, ó, eu escolhi o y. Então eu tenho aqui em cima, na primeira equação, 3y. Então eu vou vir aqui embaixo, ó, eu vou multiplicar por 3. Aí na segunda equação eu tenho 2y. Então eu vou pegar aqui em cima e vou multiplicar por 2. Esse jeito é infalível, beleza? Você tem algumas equações, tem alguns sistemas que esse cálculo fica um pouquinho mais fácil se você refletir um pouco mais e escolher os números de um modo um pouco melhor. Mas desse jeito aqui é infalível. Você pode usar isso para qualquer sistema pelo método da adição que vai dar certo. Você escolhe a letra, multiplica trocando os coeficientes de posição que vai dar certo. E mais, são números iguais com sinais trocados. Eu estou olhando aqui os sinais, os dois sinais são de mais. Os sinais têm que estar trocados. Então, um sinal tem que ser de mais, o outro sinal tem que ser de menos. Então, você tem que escolher um deles e colocar o sinal de menos. Eu vou escolher, para colocar o sinal de menos, o de cima. Porque é aleatório, tá? Tanto faz qual que você vai escolher. Então, o de cima vai ser, então, vezes menos 2, beleza? O sinal você tem que olhar separadamente, porque às vezes os sinais já estão trocados, aí você não precisa se preocupar com isso. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó,
toda a equação vai ser multiplicada por menos 2. Então eu vou ter menos 4x, e aí o sinal conta também, menos 6y, tá? E aí eu vou ter agora menos 52. 26 vezes 2 dá 52. Então, um sinalzinho de menos. E na equação de baixo, vezes 3. 3x vezes 3 vai dar 9x. 2y vezes 3 vai dar 6y, só que no caso é mais 6y, tá? Sinalzinho de mais. E agora aqui, 19 vezes 3, que vai dar 57. Feito isso, você já pode observar que eu tenho aqui, ó, a letra escolhida, que é o y, eu tenho simétricos. Eu tenho menos 6 e mais 6. Beleza. E aí? Eu vou somar as equações. Boto uma barrona gigante, boto um sinalzão de mais aqui, e aí eu vou somar as equações. Como? X com x, y com y, número com número. Então, vem aqui, ó, cuidado com os sinais. Menos 4x mais 9x dá 5x. Sinais diferentes, subtrai, deixa o sinal do maior. Agora aqui, menos 6y mais 6y, tchá, tchá. Corta, elimina, some, não precisa escrever nada. E aqui no final, menos 52 mais 57, não tem sinal, é mais, né? Sinais diferentes, subtrai, e deixa o sinal do maior, que no caso é mais 5, beleza? 57 menos 52 dá 5, sinal do maior é mais. 5x é igual a 5, então x, teorema do passo para lá. 5 sobre 5, que é igual a 1. Então, x é igual a 1. Já encontrei o valor de x. E agora, o finalzinho, eu vou encontrar a incógnita que falta, usando a incógnita encontrada. Como? Eu vou escolher uma das duas equações, tá? Escolhe a que parecer mais fácil. Nesse caso aqui, todas são aparentemente bem fáceis. Então, eu venho aqui, ó, 2x mais 3y é igual a 26. Você, ao invés de escrever o x, você vai escrever o valor de 1. Porque, afinal de contas, o x é igual a 1. Então, 2x vai ser 2, 1. 2 vezes 1. Então, e aí resolve. 2 vezes 1 dá 2, mais 3y igual 26. Teorema do passa para lá. O 2 vai para lá. 26 menos 2, que vai dar 24. E aí, o y é igual a 24 por 3, que é igual a 8. Então, a solução desse sistema é igual a 1 para o x, 8 para o y. Lembra daquele esqueminha? Aqui, ó, no nosso esqueminha, eu tenho essas retas cruzadas. Essas retas cruzadas é a equação que nós acabamos de fazer. E aí, olha só o que está acontecendo. Aqui o ponto A, que é o cruzamento deles, está conseguindo ver aqui, ó, esse ponto A deu 1,8. Por quê? Aqui, na altura da vertical, que é o y, está dando 8, e na altura da horizontal aqui, ó, está dando 1, beleza? Então, esse cruzamento aqui é o ponto 1,8. 1 para o x, está aqui embaixo, 8 para o y, está aqui do lado. A solução da equação é esse ponto. Desenhando, a gente encontra aqui, e calculando é daquele jeito que está lá. A álgebra anda de mãos dadas com a geometria. Que beleza. Isso é lindo, a matemática é linda. Agora, interessante aqui, galera. Você pode ter achado o método da adição fácil, você pode ter achado o método da substituição fácil. A questão é que qualquer método serve para resolver qualquer sistema. Então, eu vou refazer esses dois sistemas, só que agora invertendo os métodos. Agora, esse mesmo sistema, que nós já sabemos quanto que vai dar, não lembro, volta no vídeo e dá uma olhadinha lá quanto é que vai dar. Só que agora por adição. Vou escolher uma letra. Olha, eu vou escolher a letra Y, tá? Eu sempre escolho a letra Y, raramente eu escolho a letra X, tá? Não sei porquê, é implicância. Mas aqui, ó, tem uma vantagem, porque se você olhar bem as duas equações, eu tenho mais 2y, e aqui eu tenho menos y. Eu já tenho sinal de mais e sinal de menos. Para o método da adição, eu preciso de coeficientes simétricos. Números iguais, sinais diferentes. Os sinais já estão diferentes. Então, só basta escolher os números iguais. Bom, como aqui o número é 2, eu aqui embaixo vou multiplicar por 2. Como aqui não tem número, subentende-se que é 1. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 1. Ou seja, não vai alterar nada. Então, aqui no sistema, eu vou repetir a primeira equação, que eu estou multiplicando por 1, e na de baixo eu vou multiplicar tudo por 2. 3x vezes 2,
6x menos y vezes 2, menos 2y, tá? E menos 25 sobre 2 vezes 2, rola um tchatchazinho aqui, ó. Cuidado para não fazer esse tchatchazinho primeiro, achando que esse vezes 2 vai ser eliminado. Ele só é eliminado na multiplicação do 25 meios, tá? Mas eu tenho que multiplicar todo mundo. Cuidado para não esquecer os sinais, né? Que no caso é menos 25. E aí agora eu vou fazer aquela adição. Vou colocar uma barrona gigante aqui e vou colocar um maisão gigante aqui. E vamos lá. X com x, y com y, número com número. Então, ó, 6x, x com 6x, 7x. Beleza? Mais 2y menos 2y, já era. E aqui, menos 3, menos 25, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, deu menos 28. Então, x vai ser igual a menos 28 sobre 7. 28 sobre 7 dá 4. Então, a resposta final aqui, x igual a menos 4. Eu volto lá em cima, uma das duas equações. Aqui o parecer mais fácil, tá? Eu acho que é a primeira, que a primeira pelo menos não tem nem fração, né? E aí eu substituo a equação e o x nela. Então, x mais 2y. Então, vai ficar menos 4 mais 2y, tá? Igual a menos 3. Teorema do passo para lá, letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Menos 3 está quietinho, menos 4 foi para lá, mais 4. Então, 2y é igual, ó, sinais diferentes, menos 3 mais 4, sinais diferentes, subtrai, deixa o sinal do maior. Então, no caso, mais 1. Então, y igual a 1 sobre 2 meio. Então, a solução é igual a menos 4 para o x e meio para o y. Beleza? Fechou. E agora, vou pegar essa equação aqui, esse sistema aqui, e vou resolver pelo método da substituição. Então, vamos que vamos. Vamos escolher uma das equações. As equações são feias mesmo, todas elas. Então, eu vou escolher aqui, isolar o x. Vou isolar o x porque eu estou com implicância com y, né? Então, eu vou deixar o 2x aqui quietinho. E aí, o 3y eu vou jogar para lá. Então, vai ficar menos 3y. E aí, como eu tenho aqui 2x, né? Eu vou passar o 2 dividindo. Então, o x é igual a 26 menos 3y sobre 2. Essa é a fórmula. Aparentemente, ela está bem feia, né? Já já eu vou falar sobre isso. E aí, agora eu venho na segunda equação, né? Isso aqui tudo ó, eu peguei na primeira equação. Então, agora eu vou pegar aqui na segunda equação, eu vou trocar o x por essa fórmula que eu encontrei. Então, ó, botar um parêntesesão lá, 26 menos 3y sobre 2, fecha o parênteses e segue escrevendo a equação inteira. 2y igual 19. O 3, né? Aqui eu tenho 3, dentro do parênteses eu tenho uma fração. Isso aqui é uma multiplicação, o número 3 é um número comum. Para você não se enrolar, finge que é 3 sobre 1. Porque eu vou fazer uma multiplicação envolvendo frações. Então é bom que seja frações com frações. Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. O embaixo vezes embaixo é fácil, que é 1 sobre 2. Então aqui vai dar 2. 1 vezes 2 dá 2. E aqui em cima um chuveirinho. 3 vezes 26, que vai dar 78. 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9y. E aí o resto aqui, ó, repete. 2y igual 19. Beleza? Agora, eu tenho 1 sobre 2 aqui, eu vou imaginar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar tudo por 2 para eliminar esse sobre 2. Ah, eu posso fazer MMC? MMC com um só vai dar mais trabalho. Aqui é mais rapidinho e está tudo certo. Então, eu vou ter 2 vezes, ó, sobre 2 vezes 2, vai rolar um tchatchazinho aqui, ó. Vai ficar só 78 menos 9y, beleza? Mais... agora tem que multiplicar. 2 vezes 2y, 4y. E 19 vezes 2, 38. Tá? E aí pronto. Aqui, ó, menos 9y com mais 4y dá para somar. Somar, né, algebricamente. Sinais diferentes, você subtrai e deixa o sinal do maior. Menos 5y. Beleza? E o 78, jogo para lá, vai dar menos 78. Então, menos 5y igual 38 menos 78. Aí, o que vai acontecer?
eu venho aqui, ó, menos 5y é igual a menos 40, né? 38 menos 78, subtrai, deixa o sinal do maior, que no caso é negativo. Letra negativa, vezes menos 1, então vai dar 5y igual a 40, passa dividindo, y igual a 40 sobre 5, que vai ser igual a y igual a 8. E aí, para chegar na respostona final, depois de 1 milhão de contas, né, eu vou pegar essa fórmula originária, eu vou pegar esse valor de y e vou trocar. X é igual a 26 menos 3 vezes o y, que no caso é 8, sobre 2, vai ser 3 vezes 8. E aí, como fica esse resultado? 26 menos 3 vezes 8 dá 24. Poxa, 26 menos 3 não dá 23? Isso aqui é uma expressão numérica, né? Então, primeiro eu multiplico, depois eu subtraio sobre 2. E aí aqui, 26 menos 24 dá 2, sobre 2, que é igual a 1. Então, a solução, né, igual 1 para x, sempre xy, sempre ordem alfabética. Primeiro x, 1, depois y, 8 e fechou. Essa eu lembro que deu igual. Muito bem, olha só. Fique bom nos dois métodos e escolha o melhor para cada situação. Você pode achar que o método da adição ele é perfeito para todas as situações, tá? Mas não fica viciado em resolver só de um jeito, não. Aprenda o outro jeito, porque cada sistema vale mais a pena com uma resolução ou com outra. Tranquilo, galera? E principalmente o método da substituição, quando nós temos sistemas mais complexos, sistemas de outro nível que vocês vão aprender no futuro, né, como sistemas de equações do segundo grau, o método da substituição ele acaba sendo um único método para resolver. Então é muito importante você aprender os dois métodos, tá? Então é isso, mais um videozinho para conta, sistemas, vamos aprender tudo de matemática, galera. Estuda, curta o vídeo, compartilha, comenta, pergunta, tira dúvida, mostra para o colega. Vamos estudar matemática, pessoal. Um grande abraço, fui!